Olá, amigos! Olá, amigas! No ar, mais um programa Sala de Leitura, o seu encontro com o livro e a literatura. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom, se ainda não é inscrito no meu canal, vamos lá, se inscreva agora e depois compartilhe com professores, professoras e todo o pessoal da educação. O nosso programa de hoje é especial. Vamos fazer aqui uma roda de conversa virtual com 3 bons escritores do Rio Grande do Norte, no segmento de prosa e poesia. Eu estou aqui me referindo a Araceli Sobreira, Jadson Carvalho e Paula Belmino. Antes de começar a nossa conversa, vamos conhecer os nossos convidados. Olá, Araceli! Seja bem-vinda. Olá, Adriano, que prazer enorme participar da sala de leitura e de compartilhar dessa roda de conversa com pessoas tão especiais. Obrigada. Bom, a poeta desde os 12 anos, contista desde os tempos de faculdade de letras da Universidade Federal do Ceará e é cronista, professora de literatura portuguesa e literatura e religião. Autora desse livro aqui, ó, Bicho Solto no Mundo, de poesias infantis, e O Espelho de Heloísa e outras histórias de mulheres sábias. A gente começa a conversar daqui a pouco, Araceli. Enquanto isso, vamos chamar Jadson Carvalho. Jadson, olá, Jadson. Maravilha, Adriano. Tudo bem? Muito obrigado por esse convite, viu? Fazer parte desse quadro assim, sucesso tremendo. Obrigado a você. É um prazer conhecer a Araceli, que eu não conhecia também. Oportunidade ímpar de nós discutirmos aqui algo que é inerente ao ser humano e tão transformador que é a leitura, Adriano. Parabéns a você, alegria minha participar. Ótimo, Jadson. Bom, Jadson é historiador, jornalista, documentarista e professor de história de algumas escolas e cursinhos. Estreou na literatura com este livro aqui que eu adorei, ó, Névoa da Escuridão. Seu projeto é de publicar outros livros nessa mesma linha do romance histórico. Certo, Jadson? A gente vai conhecer que projeto é esse daqui a pouquinho. Bom, e vamos trazer aqui para a tela ela que é de Lagoa Nova, Paula Belmino. Olá, Paula. Olá, Adriana, é um prazer estar aqui com você, agradeço o convite. Está também compartilhando esse momento tão importante com a Araceli, com o Jadson, né, que estou conhecendo agora. E essa sala de leitura, para mim, é um momento importante, porque além das escolas, a leitura deve estar em todas as salas, em todos os espaços. E eu fico muito feliz e entusiasmada de saber quantas pessoas têm levantado essa bandeira da leitura. Isso mesmo, Paula, que bom. Olha, Paula, como eu disse, é de Lagoa Nova, município aqui do Rio Grande do Norte. Aprendeu a ler sozinha, com as leituras que fazia na biblioteca municipal de sua cidade. Paula é formada em pedagogia pela UFRN, atua como mediadora, contadora de histórias e é uma grande incentivadora de leitura em sua cidade. Aliás, faz um trabalho belíssimo em Lagoa Nova. Tem vários livros publicados, como esses aqui, ó. Bem Poesia, de 2018, da editora Delicata. Em 2019, publicou esse livro que faz o maior sucesso aí nas escolas, tem circulado o Brasil afora, que é A Menina que Sabe Chover, da editora Inverso. Bom, Paula também publicou Quando Chega Junho e ainda Os Bicos das Aves. E também Qual Fruta Simão Quer? E tem no prelo o livro Bichonário Poético. É isso, gente. Olha, pessoal, eu quero dizer da minha alegria em receber vocês e depois das apresentações, vamos iniciar o nosso
bate-papo. Araceli, vamos lá, você na condição de professora de literatura, como é que você vê o ensino de literatura nas escolas hoje, hein? Ai, Adriano, eu me preocupo muito, né? Já são 30 anos de professora, né, de sala de aula, de docência, em que eu me dedico a trabalhar a produção da leitura, e principalmente a produção, o ensino da produção da leitura literária, né? Durante muitos anos, eu trabalhei com professores da área de letras, com professores da área de pedagogia, né? Eu trabalhava em Mossoró, na UERN, eu sou formadora de professores, e isso me fez, assim, e além disso, eu sou uma apaixonada por literatura, né? Eu entrei na sala de aula sempre falando em literatura, leitura de textos literários, né? Em relação à formação de pedagogos, né, hoje nós temos a disciplina de literatura, nós temos a formação da leitura literária, disciplinas que focalizam essa leitura, né, tanto no curso de pedagogia, quanto no curso de letras, que é baseado em literatura, muita coisa, né, mas o que acontece? A gente vê que, durante muito tempo, a leitura literária, ela está presente na escola, mas depois abandona-se a leitura, né? Eu digo muito isso para os meus alunos, a gente vê o ensino infantil, ele se desenvolve, né? São produzidas muitas atividades atividades de leitura, o livro está presente na escola. Você chega no ensino fundamental 1, já começa a diminuir, né, porque focalizam outras atividades que não a leitura literária, mas tem leitura literária, né, mas muito pouco. E depois a gente vê que no ensino médio some. Antigamente, quando a gente Verdade. tinha a prova de literatura no ensino médio, né, e aqui na situação do Rio Grande do Norte, nós tínhamos as obras, a indicação de obras de autores do Rio Grande do Norte, eu acho que isso era maravilhoso, e o Enem tirou, né, o Enem tirou a literatura do Rio Grande do Norte, a geografia do Rio Grande do Norte, a história do Rio Grande do Norte, e colocou aquela coisa mais ampla. E eu acho que isso diminuiu muito o gosto, a formação, a dedicação da literatura no ensino médio. Então, o ensino médio focaliza aquela literatura por escolas, pela periodização, né, os períodos literários, e pronto. Mas ninguém lê mais para fazer aquela prova em que tinha o estudo de um autor, né? E eu trabalhei muito tempo na Comperv, tanto da UERN e em outras situações de vestibular, e a gente via que o aluno se preocupava em ler. Hoje, o aluno chega no curso universitário com pouquíssimas leituras, principalmente porque ele foi abandonado, né? Algumas escolas, e eu tenho acompanhado isso porque esses anos como escritora, eu tenho visitado escolas públicas e particulares, e aí a gente vê que há um incentivo nesse grupo, e eu não posso dizer assim que ninguém lê, mas tem escolas que têm projetos literários excelentes, né, e a gente fica encantado. Eu adoro visitar a escola, eu adoro conversar, e eu passo por uma situação bem engraçada, porque como há esse corte nas escolas, você não lê durante muito tempo, mas depois para, e aí, de repente, vem um autor e visita aquele colégio, né, aquele grupo, né? E aí o pessoal diz, ela está viva, ela é viva, porque se conhece muito escritor, ou se lê escritor que já morreu. Então, em É algumas escolas verdade. públicas, em algumas É, escolas é, particulares, eu vivi essa cena, né? Então, é muito é. engraçado, e de Araceli, estar olha viva. só, o que você fala aí é muito importante, ou seja, o processo de formação é algo que precisa ser cada vez mais disseminado, sensibilizado, tocado, porque a rigor não é fácil se formar leitor, né? E aí a gente
a gente tem que ir para a base, né? A infância, a criança. Paula, é difícil chegar até a criança através desse seu trabalho de mediadora, de contadora de histórias. Quais as respostas que você consegue adquirir junto ao seu público infantil, hein? Então, quando a gente estava antes da pandemia, e eu estava em sala de aula, porque agora eu não estou trabalhando diretamente com os alunos. Eu trabalho coordenando as salas de leitura, e a gente teve que fazer um trabalho diferenciado, porque as crianças não têm livros em casa. A maioria, às vezes, de escola pública, tem 1, 2 livros. Então, essa era a minha luta. Eu também chegava nas escolas e via a reclamação dos professores que não tinham livros adequados para a faixa etária, ou que fosse para que as crianças que estavam se alfabetizando. Então, assim, a minha luta era, primeiro, o acervo. Depois, que todas as famílias tivessem esse alcance. E aí eu luto muito também pela poesia, porque pela questão, assim, que às vezes o texto é mais curto, tem toda a ludicidade, tem toda a brincadeira com as palavras, e eu sempre tento, é claro, usando gêneros textuais diversos, né, mas, assim, eu bato mais na tecla da poesia para que elas comecem a ler, gostar e brincar. E outra, que não seja uma leitura didática, que às vezes o professor, eu vi muito, assim, lia e mandava procurar, por exemplo, o nome do personagem, circular o lugar onde ele estava, onde se passa a história, e eu dizia, não, vamos vivenciar. Então, colocava essa criança para brincar com a poesia, por exemplo, aprendi muito com Manuel de Barros, e aí a gente ia visitar, por exemplo, uma árvore, e abraçava essa árvore, e depois fazia estado de árvore, e aí as crianças começavam a dramatizar, brincar, desenhar, e eu dizia, vamos usar a arte para a poesia, a literatura, baseado na arte e na emoção. Eu tive respostas de crianças que elas chegavam na escola sem falar. Ninguém sabia o motivo, elas não falavam, não se expressavam. E eu levava, por exemplo, um poema de Rosiana Murray, e a gente colocava dentro de uma gaiola, e aí o poema é todo destrinchado, que era para cada um ler um verso, e aí eu dizia assim, gente, o que vocês estão vendo? Eles diziam, umas palavras aí na gaiola. Eu disse, não, mas o que é que tem mais aí? Elas estão presas, e as palavras podem ficar presas? Daí, é evidente quando eu ia falar para o menino, olha, você está com suas palavras presas, mas metaforicamente, ele ia percebendo, e eu percebia que ele queria falar, e assim a gente usando temas ligados às emoções, ao cotidiano deles. Se eu precisasse falar sobre, por exemplo, a morte, a gente falava dentro da sala de aula, usando a poesia. Se a gente precisasse falar sobre a questão de famílias separadas, que a gente tem muitos casos, também se usava os livros, e de repente aquela criança estava falando do seu problema sem ela se tocar que era sobre ela, porque a gente percebe que na literatura a gente se extravasa, a gente foge da nossa realidade, ou entra na realidade do livro para contar a nossa, e é um exercício da gente mesmo, da nossa humanização. E quando era no final da aula, eu tive a prova de um menino chegar e ficar no final, todo mundo saiu e ele não falava e ele esperou. Aí eu disse, o que foi, fulano? Ele disse, não, é o que eu quero dizer que eu vou sozinho, viu, tia? Olha, ele abriu a boca para me dizer que ia só, sendo que eu sabia que ele ia só. Mas eu acho que ele disse, eu não posso dizer outra coisa, então eu vou dizer para ela que eu vou só para eu falar. E depois disso, todos os dias, das 7 às 8, a gente fazia leituras no pátio, no jardim, e as crianças falavam. Então, agora, nessa pandemia, nós tivemos o alcance com muitos livros, né, em programas que a gente foi conseguindo, e eu consegui um espaço no rádio. E essas crianças vão para o rádio, aliás, eles não vão lá, mas através das tecnologias, né, do WhatsApp, eles gravam o poema e o poema sai no rádio. E aí a família toda se reúne para poder ouvir seu filho. Então, a gente alcançou, além da criança, a família. E aí eles diziam, tia, eu quero gravar, porque o meu sonho é passar no rádio. Então, assim, eu consegui, tanto com o livro, com a poesia, mas também com a arte, com a emoção, e assim, alcançar
as famílias ainda é pouco, mas a gente sonha em conseguir mais uma cidade, né, leitora. Que legal, Paula, você falando aqui e eu me remetendo às teorias da estética da recepção, quando de fato Iser e Yaus vão dizer que a literatura é catártica, né? Então, a gente por um processo de identificação com a obra, a gente vai desenvolvendo uma espécie de espelhamento entre a minha realidade e a realidade da narrativa, do poema, da poesia. E isso é que é bacana. E essa sua experiência com a mídia radiofônica é extraordinária. Então vamos chamar aí o jornalista, né? O jornalista trabalhou já em rádio. O que é que você achou dessa experiência, meu amigo Jadson Carvalho, hein? O que é que você achou dessa experiência? Trazer o rádio e conciliar com a literatura. E eu perguntaria ainda mais, você que é jornalista, é historiador, como é que também faz essa conexão, esse link para desenvolver a sua produção literária? Adriano, dois pontos curiosíssimos. Eu vou enfatizar aqui o que a Araceli comentou, e à medida em que o nível de escolaridade sobe, diminui o nível de leitura, isso é lamentável. E o que a Paula falou da interpretação da história, né? Do viver a história, não ficar circulando quem é o personagem, onde eles moram, coisa do tipo. Eu vou, então, iniciar minha fala tratando de alguns aspectos bem específicos, lendo Monteiro Lobato, quando ele disse para a gente que quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. A leitura é primordial a qualquer ser humano. E assim, Adriano, o rádio e a história, digamos, são parceiras, porque eu já fiz experiências as quais você já sabe, e que deram certo, que foram bem-sucedidas. Eu encontrei também pessoas maravilhosas no meu caminho, como você, tá? A quem eu agradeço imensamente por diversas oportunidades que você me concedeu para eu ganhar experiência e crescer no jornalismo, na história, na literatura, que se concretizou com o meu livro. Prosseguindo, então, com esse raciocínio, eu quero dizer, gente, que leitura é muito na linha do treinar, né? O treinar. A criança, ela deve ser treinada no bom sentido da palavra, claro, para gostar de ler, para gostar de escrever, para se teletransportar para o mundo do livro, deixar de lado um pouco o mundo que a cerca e mergulhar no livro. Quando eu estou dando aula, eu sou professor de história em algumas escolas aqui no Rio Grande do Norte. Quando eu estou dando aula de história, às vezes o aluno fala assim, professor, mas como é que eu faço para gostar de ler? Uma das dicas que eu sempre dou, e sempre funciona, viu? No final do ano, chegam para mim e dizem, professor, você tinha razão, comecei a ver com outros olhos. É dizer para eles que eles vivam a história, se teletransportem para dentro da história. Por mais que isso seja óbvio, e muita gente pode pensar, realmente ler é viver a história. Mas não é uma tarefa tão simples. Então, você tem que treinar, exercitar para que isso aconteça. E quando você exercita desde as séries iniciais, lá no ensino médio, a coisa vai estar muito sólida, muito sólida. Eu tenho, se vocês me permitem, um exemplo aqui na minha casa, minha filha Alice, que tem 6 anos e meio, a Alice começou a ler com menos de 6 anos. E assim, eu vou percebendo, porque a Alice é um laboratório para mim e para minha esposa, que também faz pedagogia, é professora, e serve para os demais também. A gente vai percebendo que o interessante é apresentar. Apresentou a leitura, no primeiro momento pode até ficar meio ali resistindo, mas dali a pouco está pegando na folha do livro, está vendo a figura, está mergulhando na história e começa a gostar daquilo e a mergulhar nesse mundo tão fantástico, tão interessante, vislumbrar novos horizontes. E o rádio, Adriano, ele tem uma contribuição fenomenal, porque o rádio ele consegue chegar a lugares
onde alguns veículos, inclusive, não chegam, até a internet mesmo. Se nós formos fazer uma análise aí, pelo Rio Grande do Norte afora, talvez tenham lugarejos onde o sinal da internet não é dos melhores ainda, nem aquela de dados, né? E o rádio consegue chegar. E aí eu fico pensando como nós, inclusive, aqui no Rio Grande do Norte, né, muitas pessoas perdem tempo e não conseguem enxergar, não conseguem se voltar de maneira mais massiva para o potencial da leitura e a leitura acompanhada de algumas estruturas como o rádio, para chegar às mais diversas famílias, pais, filhos, coisa do tipo. Então, quando eu escrevi o meu livro Névoa da Escuridão, eu escrevi primeiro motivado por uma paixão antiga de conhecer um pouco mais de como funcionava a escrita de um livro, né? E motivado também, embalado pela minha paixão por Idade Média, que é um período que eu muito gosto. Quando eu comecei a escrever, então eu percebi que o livro é você vivenciar a história, é você mergulhar, se teletranspor, e o rádio é um companheiro nessa aventura. Brasil afora, nós temos vários exemplos nesse sentido. É legal. E com relação a isso, me permitam também dizer que eu tive essa experiência com rádio, viu, Paula? Eu levei meus alunos da especialização em comunicação e mídia para a Rádio Santa Cruz, né? Então nós fomos de ônibus, levamos toda a turma, e lá a atividade consiste exatamente dessa forma. Então, nós líamos um conto, né, um conto breve, um conto curto, e pedíamos para que os ouvintes ligassem para a emissora, nós colocávamos os ouvintes no ar para que eles dissessem o que compreenderam da leitura, hein? Então, uma leitura pausada, cadenciada, sabe, modulada, como se nós de fato tivéssemos contando aquela história, né? Então, foi uma experiência também muito boa que nós adquirimos. Pois bem, Araceli, você, na sua fala inicial, disse que observa que os alunos do ensino superior, né, chegam com essa dificuldade de ler, né, do contato com o livro, essa resistência com o livro. O que é que está faltando, hein, Araceli? Ah, esse trabalho de Paula, esse trabalho que vocês estão falando, né? Mas que continue, né? Eu vou fazer só um comentário pessoal, que eu acredito que há coisas que não são, são circunstâncias que unem, né? Então, aqui nós temos, nós estamos unidos por alguma coisa, né? E é muito engraçado. Eu sou filha e sobrinha de radialistas, então eu sou cria de rádio. Eu tenho a maior paixão por rádio, né? Porque minha mãe foi a segunda mulher radialista da cidade da gente, lá em Juazeiro do Norte. Então, vocês falando aí, Paula contando essa experiência, Adriano falando, né, professor, né, de rádio, Jadson, né, é um prazer conhecê-lo também, não conhecia, né, falando do poder comunicativo do rádio, né? Então, eu quis ser radialista durante muito tempo, porque você tem essa influência, né? E eu não tenho essa voz que a Adriano tem, tal, mas meus tios, né? Eu acho lindo, né? Meus tios, e minha mãe tinha essa tonalidade. Minha mãe fez novela radiofônica, né? Que era uma coisa que cativava muito, né? Então, quando Paula coloca esse trabalho, eu acompanho Paula, né? Conheci, né? Nós fomos com um grupo de escritores, pelo Caravana de Escritores, conhecer a cidade, o trabalho dela, conhecer as crianças. Aliás, nós somos em Serra Caiada, mas ela correu para lá, né, Paula? E nos recebeu muito bem, e a gente acompanha esse trabalho que eu digo que são uns heróis e umas heroínas, né, que vivenciam, né, essa experiência de formar leitor literário, porque a gente vê que realmente, né, o índice de leitura no Brasil melhorou, mas o índice de leitura literária, né, esse fica a desejar, né? Se a gente comparar com outros países, a gente tem estatisticamente
a gente acompanha o resultado daquele grande projeto que é o Retrato de Leitura do Brasil. Então, praticamente, nós não chegamos a ler 3 a 4 livros por ano, livros de literatura. Então, isso é muito grave, né? É um país que tem muitos escritores excelentes, nível de qualidade internacional, somos conhecidos, somos traduzidos, e as nossas crianças, os nossos jovens, não estão sendo acolhidos numa formação, né, que pregue o prazer, o gosto, aquela leitura. E até temos, né, alguns livros, e aí vem Jadson com uma temática que eu amo, porque eu também, eu sou de uma geração que ama a Idade Média e ama a mitologia. Eu tenho, né, eu tenho isso. E aí os jovens, os adolescentes adoram esse tipo de literatura, né, e tem lido, e aí tem, né, que é uma leitura que está fora da escola, porque a escola não leva isso. A escola fica muito presa ao cânone, a dar aqueles modelos de literatura que muitas vezes tem uma linguagem difícil, uma linguagem que não aproxima, não encanta, e aí a gente perde por não trazer a magia, a criatividade, né, a imaginação. E aí eles vão descobrindo por outros caminhos. Então, quando eu falo com jovem, eles contam isso para nós. A gente vai para a literatura apesar da escola. Esse apesar de é o que mata o professor, porque o professor tem todas as melhores ferramentas para levar esses livros, né? E cativar e fazer esse trabalho como Paula faz, e que é muito gratificante para mim como escritora e para mim como formadora de pedagogos, de licenciados, né, que vão para a escola, e que quando a gente vê na vida real, que visita os lugares e acompanha todo esse trabalho que pessoas como Paula, nós temos aqui no Rio Grande do Norte grandes projetos, né, aqui em Parnamirim tem um, em Natal tem várias escolas, tanto estaduais quanto municipais, que possuem projetos de incentivo, né, e são celeiros para jovens gostarem de leitura e levar a leitura literária. E aí a gente tem um problema social que é maior, né? Livro é caro, livro é um bem cultural que ainda não está para a sociedade, e vendo como escritora, e vendo como professora, e vendo como uma aficionada por biblioteca, eu passei muitos anos brigando pela Câmara Cascudo, pela reabertura, nós temos vários amigos, né, que são escritores, a UBE, por exemplo, né, o próprio escritor Eduardo Gosson, né, que fez uma campanha enorme, de 2006 até 2012, mais ou menos, para toda aquela reforma, para a reabertura da nossa biblioteca de Natal. Eu falo nossa porque eu fico circulando entre Natal e Parnamirim, né, e me dói ver, né, os bairros não terem bibliotecas, as cidades não terem bibliotecas, naquele modelo que o pessoal diz assim, um modelo europeu, modelo americano, mas isso deveria ser parte da nossa formação cultural, claro. Né, estar na base da sociedade, garantir, como diz Antônio Cândido, o direito à literatura, que a literatura faz parte da formação humana. Então, como é que eu vou formar o meu ser, né, dentro da escola e fora da escola, se eu não dou condições sociais para que os livros cheguem a eles? Então, esse é o grande problema. Me dói entrar numa escola pública, divulgar o meu livro e saber que o meu livro, a criança não pode comprar, ela não tem R$30 para dar num livro de literatura. Então, isso é muito contraditório para nós, né? Pelos dois lados, pelo lado da professora falando e pelo lado da escritora, porque a gente isso sem levar em consideração, Araceli, as próprias bibliotecas, as bibliotecas escolares, né? As bibliotecas vazias de livros literários. Há muitos livros didáticos, né? Pelo que eu percorri e tudo, e não existe muito livro literário, sabe? Então, isso também me dói. E não há uma cultura de se apanhar livro na biblioteca, sabe? Essa cultura nós, professores, precisamos desenvolver, não é verdade?
Eu acompanhei Paula, ela contando, ela levou a gente para conhecer, né, ela tem um estoque de livros, e ela sai à caça, né, Paula? Ela sai catando livro com todo mundo, e eu acho que ela tem esse poder, ela consegue livros com escritores, ela consegue livros com tudo, onde tem algo que alguém diz assim, vai ter uma doação, vai ter uma distribuição e tal, está lá Paula, e ela faz o livro circular na cidade, e isso é o mais sério, né, o mais importante. Antes mesmo de eu estar aqui no Rio Grande do Norte, eu morava em São Paulo por 8 anos, eu já tinha desde criança, mas eu tinha essa questão de levar o escritor na escola. E aí eu fui buscando, consegui apoio, e desde que eu estou aqui na coordenação da salas de leitura e bibliotecas escolares, eu vendo essa falta, eu disse, eu tenho que buscar livros. E a gente conseguiu, com alguns amigos de São Paulo, projetos, o Semear Livros, que é aí de Natal, e o Itaú também. Então, esse ano, nós doamos, através do Itaú, 720 livros para toda a rede municipal de educação infantil. Então, todas as crianças saíram com os 2 livrinhos do Itaú. E agora, com o programa também Eu Faço Cultura, ninguém mais pode reclamar aqui nas nossas bibliotecas escolares. Todas as escolas, com exceção de um ou outro que teve algum problema de documentação, mas todas têm 2 livros por aluno. Então, por exemplo, a minha escola, onde eu sou lotada, eles têm direito a 400 livros. Nós já estamos com 800 livros literados. Nossa. Então, assim, ninguém mais pode reclamar. É um trabalho que eu faço que não seria nem meu, porque o gestor que precisa entrar lá, escolher, assinar. Só que eu digo, você quer que eu te ajude? Me dá a senha. Eu corro, escolho os livros, vou na casa dele para ele assinar, para não perder livro algum. Porque eu digo, mas também não adianta ficar na estante. Às vezes, diz, tá na estante, a professora me diz assim, é porque eles vêm buscar as atividades remotas, né? Nas aulas remotas, eles não têm internet, eles vêm buscar a atividade impressa. Aí ela diz, eu digo, venha, gente, pegar um livro para vocês levar. Eu não quero não, professora, porque eu já estou com muita atividade. E eu vejo que as pessoas acham que livro é como se não fosse uma atividade. Ler é uma atividade principal. E através da leitura, você vai aprender todos os conteúdos. Então, o professor ainda fica naquele conteúdo, sendo que através de um livro ele aprenderia história, geografia, né? E assim eu disse, olha, em vez de você chamar ele para ler, ele não está na fila, mantendo o distanciamento, o que é que você vai fazer? Você chega lá e diz, olha, gente, eu vou ler aqui uma leitura em voz alta para você, um trechinho desse livro, e deixa os livros nas mãos deles. E quem quiser levar depois, leva. Não tem aquela preocupação de ficar anotando, se o menino devolveu. Claro, os livros têm que ser zelados, mas se um desaparecer outro, mas deixa que ele levar, né? E leva, e a casinha das palavras aqui também, a gente fez esse movimento de livro literário, e todas as semanas as crianças vão na escola buscar o livro, de máscara, com álcool gel, todos os segmentos bem documentados, né, cumprindo os protocolos, mas para que não falte livro. E os professores também leem para eles através de vídeos, e assim a gente vai salvando pela literatura um a um. Eu acompanho o trabalho de Paula, é um trabalho extraordinário, como eu já assinalei aqui. E Paula é uma militante, né, no campo da leitura, no campo das políticas de leitura, e ela é uma das pessoas que ficam procurando os editais, né, porque temos muitos editais também que ficam doando, gente, livro gratuitamente para a população, como foi o caso, como é o Eu Faço Cultura. Então, quer dizer, basta lá se cadastrar, entendeu? E recebe em casa os livros gratuitamente, né, promovido pelo Ministério da Cultura e do Governo Federal, enfim, e aí estamos. Isso é que nós também devemos fazer, a nossa função enquanto mediadores, enquanto aqueles que acreditam e apostam na literatura. Pois bem, vamos para uma segunda rodada de abordagem, que é a produção literária. Eu vou aqui
ver com o Jadson, né? Jadson, que abordou nesse livro Névoa da Escuridão, a Fúria de um Nórdico, os segredos de uma ordem, os templários, que eu sou, olha, fascinado pelos templários, né? Eu acho extraordinário esse movimento da Idade Média e o encontro dessas forças. Pois bem, Jadson, fala um pouquinho aí da história de Irina, de John e da névoa na escuridão. Como é que surgiu essa construção, né, desse imaginário coletivo, mas que parte de uma realidade histórica? Adriano, tudo começou com uma grande paixão, que foi a paixão pela Idade Média. Desde criança, com os desenhos animados, tem um desenho animado que é inspirado em um jogo de RPG, porque o Névoa da Escuridão acaba também tendo elementos do RPG, que é um quebra-cabeças, que você vai montando, o vilarejo onde mortes acontecem, e você vai tentar saber quem está por trás dessas mortes. A Irina acaba sendo acusada de ser bruxa. Esse RPG, eu trouxe muitos elementos para inspirar minha obra, e um RPG famoso, né, que é o Dungeons and Dragons, em inglês. Em português, virou o desenho famoso Caverna do Dragão, que eu acho que todos conhecem, um desenho sucesso dos anos 80, e virou uma febre, né, Brasil afora, mundo afora. E a ambientação do do Caverna do Dragão é a Idade Média, o medievo, a Europa medieval, aquele mundo com seres fantásticos, como duendes, fadas, gnomos, né, dragões. E o Névoa da Escuridão foi nascendo aos poucos isso aí. Também passei um pouco por um clássico do Humberto Eco, O Nome da Rosa, para inspirar o Névoa da Escuridão. Afinal de contas, a Irina, ela é acusada de ser bruxa e é levada para ser morta pela Inquisição. Então, essa temática aí de polêmicas, né, digamos assim, envolvendo a igreja medieval também entra na trama. E, nesse intervalo de tempo, entra o John, um remanescente da Ordem Templária, que volta ao vilarejo de Provence, lá na França, onde a história se passa. E o John, ele volta ao vilarejo alguns anos depois do fim da Ordem. Ele conseguiu sobreviver, sair a tempo, não foi executado, e volta ao vilarejo de Provence para tentar reaver algumas questões com a própria igreja medieval, né? Estamos falando de uma igreja medieval do século XIV, beleza. Então, assim, a inspiração, ela levou em consideração todos esses elementos, Adriano, desde desenho animado, como literatura clássica universal, como foi o caso de O Nome da Rosa, do Humberto Eco, e ela também tem uma pitada digamos assim, como é que eu posso descrever, de alguém que quer superar aquela situação toda, sendo acusada meio que injustamente de ser bruxa, né? Taxada de bruxa, e ela corajosamente enfrenta tudo e todos. Eu até costumo dizer que a Irina, ela já levantou a bandeira da defesa da mulher ali no século XIV, quando ela disse: qual é o problema em eu morar sozinha, uma jovem bonita, com 20 aninhos, morando sozinha lá no vilarejo, fazia chás para crianças doentes, e por isso eu vou ser acusada de bruxa? Não, eu quero fazer o bem. Estão desvirtuando, estão distorcendo as informações. Então, ela corajosamente vai para cima, né? E até alguns alunos que leram Névoa da Escuridão, que foi adotado, inclusive, por 3 escolas particulares aqui em Natal, como livro paradidático, fiquei muito feliz por isso. Alguns alunos e alunas, principalmente, chegaram para mim para dizer: o professor Jadson, mas a Irina realmente ela adotou essa postura corajosa mesmo? Nossa, que coragem dela, né? Que entusiasmo em quebrar um paradigma, em enfrentar. Então, assim, é uma mescla, uma seleta de elementos. E o Névoa da Escuridão, não é, Jadson? O Névoa da Escuridão. Exatamente. Envolve suspense, mistério, aventura. E você, no ano passado, você esteve na Europa
para desenvolver um trabalho de pesquisa e se inspirar no seu próximo livro também dessa natureza, né? De um romance histórico. Como é que está aí esse seu projeto, Jadson? Adriano, o projeto está todo rascunhado, né? Está todo arquitetado. Eu estive na Irlanda ano passado, justamente. Você visitou castelos essa medievais, é isso? Sim, sim. O Dublin Castle, né? Que é um dos castelos mais antigos da Europa, que data do século XIII. E a Irlanda é a Idade Média na sua frente, né? Os castelos, as catedrais, certo? Ouvi até corvos, uma coisa que eu só tinha ouvido o som de corvos em filmes lá na Irlanda. Eu tive essa oportunidade de ouvir corvos, aquele ambiente sombrio, aquela coisa ali, né? De um inverno rigoroso. E essa ambientação toda da Irlanda, do mundo medieval, vai estar na minha próxima obra também. E desta vez ela se passa em regiões da Irlanda. A Irlanda, que é a terra dos vikings também, né? A própria capital, Dublin, foi fundada pelos vikings, que estão no Névoa da Escuridão, né? Porque um grupo remanescente de nórdicos, vikings, tentam assassinar o John, tá? Porque ele acaba incomodando, e no passado tiveram atritos com alguns grupos nórdicos, e tem essa pitadinha também aí de conflito com esses nórdicos vikings, que foram dos fundadores de Dublin, capital da Irlanda. Infelizmente, Adriano, atrasou bastante por causa da pandemia, porque tudo parou, rapaz, impressionante. Isso, até profissionais também que atuam comigo, né? Eu, inclusive, tem um documentário para ser lançado também sobre a minha viagem, sobre a Irlanda. Eu estava querendo lançar paralelamente ao livro. Tudo atrasou. Acredito que as coisas se regularizando ao longo desse ano, ainda em 2021 a gente lança a minha obra tratando com dessa certeza, Jadson. Com certeza. Ansioso, Araceli, bicho solto no mundo. Vamos lá, bicho solto. Bicho solto no mundo, ao alcance de meus olhos, perto do coração, longe das tristezas, final da solidão. Caminho de certezas. Que lindo. Araceli, podemos dizer que esse livro, por exemplo, é um livro que se preocupa com a natureza, com o meio ambiente, com os animais? Posso afirmar assim? Sim e não. Porque quando eu fiz o Bicho Solto, eu tentei fazer uma homenagem aos meus avós, né? Porque eu perdi minha mãe aos 16 anos, saí de São Paulo, e aí fui morar em Juazeiro do Norte. E eu já conhecia Juazeiro, já tinha viajado, o meu sonho era morar no Ceará. Eu sou uma paulistana que nunca se reconheceu paulistana, eu sempre me reconheci como cearense, né? Eu morava na casa da cearense, minha mãe era mãe solteira, né? Durante muito tempo, minha mãe que criou a minha irmã e depois os meus outros irmãos que vieram, né? Então, minha mãe trouxe alguns irmãos do Ceará para morar em São Paulo, aquele idealismo, né, de você trabalhar em São Paulo. Né? Meus tios moraram, mas todos voltaram para Juazeiro, né, viveram lá. E eu, quando eu conheci, eu queria morar em Juazeiro. Meus avós moravam num lugar chamado Chácara Fortuna, que era um pedaço de terra dentro de Juazeiro. Então, a cidade foi crescendo, o bairro onde ela morava, que era um bairro afastado, mas hoje cresceu muito, então a gente morava num refúgio, que seria uma chácara, né, tomava assim meio quarteirão, mas era um lugar, um refúgio mesmo, né, e meus avós tinham os cachorros, os gatos, morcegos, aí tinha sapo, era um sítio para mim, né, que tinha sido criado em cidade grande, e não chegava perto dessas coisas, né, muito longe. E eu fui morar e eu brincava muito que o meu pai dizia que eu era matuta da cidade grande, porque eu não conhecia nada. Né? E eu vim conhecer a vida, né, na realidade do Nordeste, e com a perda, né, dessa minha mãe, e me aproximei muito dos meus avós. Né? Minha avó era minha madrinha. E
o que vai acontecer, né? Eu vou conhecer toda aquela religiosidade de Juazeiro, do Padre Cícero, vou me encantar com as histórias. Meu pai era contador de história, mas eu não fui criada por ele. Meu pai era caminhoneiro, e você sabe como é a vida de caminhoneiro. A minha avó era uma mulher muito inteligente, muito sábia. Ela era neta de portugueses, ela foi uma professora à moda antiga, e tinha muita instrução, uma mulher muito fina, muito elegante, muito dotada de conhecimentos, aqueles conhecimentos antigos, né, muito tradicional. E eu fui morar com ela. E meu avô não, meu avô era um homem sertão, calado, mas que tinha uma sabedoria, uma inteligência, uma habilidade manual. Meu avô era marceneiro, durante muitos anos. Você vê, meu avô fez o caixão do Padre Cícero. É uma coisa assim, e aí a gente é criado, né, ouvindo essas histórias, né? Então eu tenho histórias fabulosas, inventivas, criativas por parte de mãe, né? E tenho por parte de pai, porque Lampião matou meu avô paterno. Aí você é criada numa redoma em São Paulo que não se ouvia Araceli, falar. você tem que colocar tudo isso no livro, Araceli, pelo amor O de bicho Deus. solto é só Traga pra Pois gente, é. o por bicho solto. favor. Então, assim, você Sim. imagina tudo isso numa criança que mora em São Paulo, longe da família, e de repente, pronto, mãe morreu, vai morar com a família. E foi meio assim, meio doloroso, muito doloroso, meio trágico também. Mas foi uma grande descoberta, porque eu recebi muito amor, muito carinho. Eu encontrei as estantes, que eram as estantes da minha mãe. Eu fui ler os livros que minha mãe tinha lido, porque minha avó era aquela coisa assim, apaixonada por leitura. Tex, Bianca, Júlia, tudo que você imaginar de romance, minha avó lia, Sim, fora os clássicos, né? sim. E aí eu me formei leitora, a minha mãe também era uma leitora voraz, mas isso aí não dá para contar agora. E aí Bicho Solto foi uma coisa que eu tinha, né? São poemas narrativos que eu adoro, né? Contar histórias, e que eu vi as histórias das mulheres do sertão que sofreram com a vida, porque o que eu aprendi, né, que eu não conhecia? Muitas mulheres casaram com 12, 13, 14 anos, foram dadas, né, de casamento para homens de 40, 50, 60 anos, porque era assim a vida, né, quem tinha posses, não era quem tinha dinheiro, era o posse, era uma pessoa que tinha uma certa terra, e aí a pessoa dizia assim, ah, vou fulana já vai casar com cicrano, né? Então minha avó contava essas histórias para mim e eu ficava assim impressionada. Eu dizia, eu tinha 16 anos, mas eu tinha cabeça de 12, 13, né? Eu era muito sonhadora, idealista, e vivendo uma tragédia, essas histórias amenizavam a dor. Então eu trago aqui, tem um dos poemas, né, que é o Morcego e as Mangueiras. Então o sítio onde a gente morava tinha muita mangueira, muita. E aí eu ficava ouvindo aquelas narrativas que minha avó contava, e vendo aqueles morcegos, que eu morro de medo de morcego, mas eu ficava imaginando como era, né, naquele sertão, naquelas terras longínquas, você ter o quê? 16, 12, 13, 14, 15 anos, e já ser uma mulher casada, já estar formando uma família, quando eu tinha a mesma idade e estava pensando em quê? Na época, minha vida era como é que eu vou viver no futuro? Fazer vestibular e gostar de ler, que eu vivia com essa história, né? O príncipe está encantado, essas coisas de menina, né? E uma menina reclusa, né? Porque eu morei dentro só com meus avós, e eu saía, mas eu não saía muito, né? Questão de recursos, essas coisas. E quando eu viajava era com meu pai na bolé no caminhão. Então, eu era muito imaginativa, cheia de ideias. Então, eu criei essa narrativa, né, entre outras. E depois, aquelas histórias dos contos de fadas, eu vou e Uhum. pego e transformo. Aqui tem uma historinha da menina que ouve as histórias que beija o sapo e ele se torna o príncipe. E aqui é o Isso. contrário, né? É a menina que está todo dia puxando o balde d'água, né,
na seca, né, na situação de seca, e quem tem um poço tem riqueza, né? E lá no nosso sítio a gente tinha um poço, que tem outra história que um dia eu vou contar, né? Um homem caiu no poço, morreu, e eu não ia sozinha de jeito nenhum para o terreiro, né, do sítio, porque minha avó dizia que tinha uma alma penada. Então, essas histórias vão aparecendo e algumas entraram no Bicho Solto, né, que eu fiz para eles. E aí tem os bichos da Serra do Araripe, por exemplo, o galo da mata, né, que é um passarinho que está em extinção, que é a nossa lavadeira, certo? O galo da mata é a lavadeira que a gente tem aqui, que é um passarinho lindo. Eu tenho aqui no meu quintal, mas ele está em extinção lá na Serra do Araripe. Tem vários projetos que tentam preservar. Então, eu fiz as minhas homenagens, a questão da rolinha, que é um bicho, né, das casas sertanejas, as aranhas, porque eu nunca vi lugar para ter tanta aranha. A gente, como a gente dizia assim, minha avó dizia, passa espanador, né? E aí, quando eu olhava, tinha aranha de novo. E aí, com a história das mulheres que cantavam, que teciam, que eu adoro o tecer, o costurar, que minha avó era costureira também, bordava divinamente, minha mãe bordava, então essas coisas eu também fui aprendendo. E aí eu ficava vendo, a aranha é uma bordadeira, né? Ela tece, né? E aí eu fui juntando essas narrativas e criei o Bicho Solto. E, coincidentemente, ele foi lançado justamente na semana da pandemia, que nós ficamos presos. E foi, acho que ele tem sido muito bem recebido, tanto pelas escolas, pelos leitores, crianças, minha família, todo mundo tem gostado. O projeto Eu Faço Cultura divulgou, e eu sou assim, eternamente grata, porque foi... Eu cheguei em lugares que eu nem esperava chegar, no interior de Minas, Goiás, São Paulo. Lá, Paula também levou para as escolas dela. Isso, ela fez um trabalho divino. A mãe de Paula, gente, tem um vídeo da mãe de Paula lendo o poema que eu faço, uma homenagem ao Padre Inciso da minha avó, dos meus tios e tudo. E a mãe de Paula tinha ido ao Ceará quando era criança e se reconheceu no poema. E esse poema, que é uma grande piada, né, uma grande homenagem, mas é uma grande piada. Né, lá em Juazeiro, existe o Museu do Padre Cícero e tem uma cobra mesmo sucuri, que foi dada de presente para o Padre Cícero. E um dia, nessas minhas andanças lá, eu digo, mas como é que essa cobra chegou aqui? Né? E eu fiquei com aquilo na cabeça e criei a poesia. E muitos anos depois eu fui atrás, né, de descobrir como é que essa cobra estava lá. Né? E eu imaginei uma história, né, porque a gente sabe que os fiéis sempre vão com presentes para o Padre Cícero e deixam lá em alguma coisa. Tem a casa dos ex-votos, né, que levam tudo. E aí eu falei, pronto, então foi alguém que trouxe. E aí, na minha juventude lá, alguém contou uma história de que tinha sido um homem lá que tinha dado de presente para se livrar da cobra, porque também queria, né, passar adiante. E, recentemente, na época do lançamento, um marido de uma prima minha veio me contar a história verdadeira, que não tem nada a ver. E eu fiquei furiosa, que eu digo, meu Deus, as narrativas vão se encontrando, e você vai descobrindo as verdades. Mas, para você descobrir, tem que ler o livro. Né? Claro. E aí tem que ir atrás das narrativas. E eu achei muito interessante, porque eu usei a minha criatividade, a minha invencionice de autora para dar esse presente para Juazeiro, para o lugar onde minha família se constituiu, a minha família materna. Minha família paterna também mora lá, mas eles são do Pernambuco, mas é uma outra história, não dá para contar aqui agora, vem depois. Pois é. Paula, bem poesia, a menina que sabe chover, quando chega junho, os bicos das aves, qual fruta Simão quer, e ainda por cima tem no prelo Bichonário Poético. Paula, de onde é que você tira tanta inspiração e ainda por cima dividindo os espaços na escola como contadora de histórias, professora, mediadora de leitura, hein? Eu, assim, escrevia desde a minha
adolescência, aquelas coisinhas de adolescente, de amor, aquelas paixões. Inclusive, na faculdade, eu andava com um caderno que recentemente eu encontrei. E eu escrevia, por exemplo, aquelas coisas melosas. Parava a aula, perguntava se podia ler um poema, a aula da faculdade. E eu lembro que quando a gente estudou sobre Marx, né, Karl Marx, estudou sobre o capitalismo, eu perguntei se eu podia apresentar meu trabalho em poesia. Ninguém acreditou. A professora disse, eu acho que você não vai conseguir. Eu disse, mas eu posso? Ela disse, se você conseguir. Eu sei que eu apresentei e tirei um 10. Então, assim, eu sempre gostei de escrever. Mas eu não escrevi assim para a infância. Mas como me tornei professora, e às vezes eu precisava explicar, por exemplo, célula. O que era célula? Né? Como que acontecia a reprodução? Eu fazia um poema, não achava na internet, né? Naquele tempo também a internet era mais difícil. Escrevi um poema. E assim eu fui vendo que as crianças precisavam. E fui me adentrando, também fui colocando a minha infância. Meu avô era um contador de história, o irmão, junto com ele, fazia um foguetão. Então, a gente tinha essa coisa bem arraigada aqui no sertão. A minha mãe, professora, me deixava na casa dos meus avós, e depois, quando eu fui crescendo mais, saía. Por exemplo, não saía, ele contava história, ele não sabia ler, mas ele sabia o cordel, recitava, cantado. E aí, assim, eu fui nessa fantasia, nessa imaginação, depois me adentrando nos livros que a minha mãe levava, que naquela época a gente não tinha condições de ter livros literários, então minha mãe levava um outro da escola, eu lia, e ia também para a biblioteca municipal. E assim, Monteiro Lobato, as histórias de Pedro Malas Artes, eu fui me adentrando nessas histórias e comecei a ler, a escrever, né? E depois voltar, já adulta, para escrever para a infância. Antes no blog, Poesia do Bem, que é como que esse livro aqui, Bem Poesia, fosse a minha alma passada a limpo. Eu sofri um acidente, eu perdi meu primeiro filho na hora do parto, então, por exemplo, eu parei de escrever, depois sofri esse acidente, aí não podia mais escrever, não tinha como tirar toda aquela dor que eu sentia, e de repente eu fiquei tentando me recuperar, e aí eu consegui engravidar como se fosse um milagre, o médico era contra, eu consegui engravidar para suprir a perda do filho que eu tinha perdido, que hoje é a minha filha Alice, e eu escrevi novamente o primeiro poema. E aí esses poemas foram ficando num blog, depois no Recanto das Letras, e até formar esse livro. E recentemente, né, em 2019, foi o livro A Menina que Sabe Chover, que traz o protagonismo de uma mulher, de uma menina, que mostra toda a força da mulher do sertão, a esperança, a fé, a questão do cuidado com a água, do cuidado com a terra, mas que eu digo que não é só um livro que fala sobre regionalismo, é para todas as pessoas, esse cuidado com a natureza, né, com os recursos que eu, lendo Cranach, que não é só um recurso hídrico, ele é como se fosse parte de nós, porque a natureza é parte da gente. Então, nesse livro, eu entro nas miudezas, a Xanana, né? Então, assim, a questão do sapo, que eu tinha, ainda tem um pouco, mas eu tinha medo de nem falar em sapo e nunca desenhar um sapo, nunca escrever sapo. E aprendendo justamente com essa poesia, né, de Manuel de Barros, que diz que as rãs benzeram ele com as mãos na água, né? Então, assim, com essa questão, eu fui escrevendo e aprendendo que o sapo, ele não é feio, ele é natureza. Não existe feio, não existe bonito, não existe, somos diferentes. Então, eu tentei colocar nesse livro a diversidade da caatinga, mas também o cuidado com a natureza e com a gente mesmo. Então, Maria, nesse livro, ela é consciente, ela é dona do mundo, ela também lê os livros da escola e aprende, além do que ela já sabe com a sabedoria popular, aprender a cuidar, plantar árvores. Então, eu resgato por que a menina que sabe chover, porque nós podemos mudar e fazer chover, fazer com que a natureza traga a chuva, porque somos nós, porque é parte de nós. Então, nesse livro foi muito acolhido assim nas escolas, principalmente em Parnamirim. Os professores trabalham o livro, as crianças se vestem
de Maria, se vestem de nuvens, elas se, como se diz, se transportam para o sertão, e eu já recebi muito depoimento de pessoas que choraram se reconhecendo nesse livro. Então, acho que eu já ganhei muito, porque tentar fazer alguém entender que essa literatura não é só para a gente decorar o poema e deixar no coração, mas para a gente ser consciente e mudar a nossa forma de agir com a natureza. Que bom. Então, E aí eu já ganhei muito. a gente vê que toda obra é autobiográfica, né? Como os especialistas dizem, né? Porque dá ali um pouco de nós, né? Da subjetividade, né? Mas que bom. Pessoal, infelizmente nós estamos chegando ao final de mais um programa Sala de Leitura. Mas antes de encerrarmos o programa, olha, eu gostaria que cada uma, e você, Jadson, lesse um trechinho da obra, né, que vocês têm uma afinidade, num trechinho que salta a atenção na apreciação particular, hein? Vamos lá, Araceli, qual é a poesia que você tem para gente, por favor? Vou ler aqui, só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Quando você me perguntou, né, se o livro era, né, para a natureza, para o cuidado, e aí o que Paula falou é tão bonito, é cativante, porque acaba quando você faz uma obra que é autobiográfica, que você está ali, que você coloca aqueles animais, ela falou do sapo, eu também, esses animais que estão aqui eram animais que me apavoravam, e eu fui ver, assim, que não são ruins, que fazem parte da nossa rotina, fazem parte da nossa vida, e você morar num sítio, você descobre tudo isso, né? E tem um que, assim, ele não é muito lido por todo mundo fica lendo bastante o da cobra, do Padre Cícero, né, do presente, e dos morcegos, muita gente também se encanta. Mas tem um que eu coloco que é uma grande mensagem para esse momento, às vezes a gente precisa olhar para baixo, e o nome do poema é esse, né? As formigas e abelhas dominavam o pé de macaúba. Aquelas queriam as cascas das sementes, as outras o mel gosmento das frutas. Nenhuma conseguia entrar no esconderijo dos frutos da macaúba. Umas zumbiam afoitas em círculos vazios, as outras subiam e desciam, em fila única, incansavelmente. Eterno castigo da falta de vigilância. Lá embaixo, os passarinhos bicavam as cascas secas, perfumando os balaios do velho homem da casa grande. Então, conviver com o pé de macaúba, que é uma fruta do sertão, que, às vezes aqui no litoral ninguém sabe o que é macaúba, mas é um coquinho delicioso, a gente passava a tarde, era a nossa merenda muitas vezes, e aqui eu falo dessas frutas, e a gente não tinha um momento de ir para a escola e levar essas lancheirinhas cheias de guloseimas, não, a gente levava fruta, caju, manga, coco, minha avó partia um pedacinho de coco, embrulhava num paninho e a gente ia, pão com manteiga. Então, são essas lembranças sensitivas da imagem de casa de avó, de cuidado que a avó tem, mas que as mães também do interior têm com os filhos, de uma outra época. E eu digo muito para as minhas sobrinhas e meus sobrinhos, eu guardo as memórias da minha família, e eu estou tirando isso, então eu acho muito interessante. Então, olhar para essas coisas singelas, a xanana, né, que é uma florzinha que o pessoal não dá nada, né, os cactos, né, o sapo, a aranha. Então, é essa mensagem que eu queria deixar, e que a sala de leitura seja esse ambiente bem aberto, bem aconchegante, para que a gente possa compartilhar as nossas leituras e as nossas vivências. Muito obrigada, Adriana, pelo espaço, e que a gente tenha outros encontros, e gosto muito, me lembro muito de você lendo para as minhas alunas do Pró-Formação, lá atrás. Sim, Um beijo grande. verdade. Eu que agradeço, né, Araceli? Então fica aqui o convite, pessoal, para nós lermos aqui, ó, Bicho Solto no Mundo. Vamos aqui, Jadson, meu querido, lê um trechinho aí do seu livro para todos nós, por favor. Separei um trecho que diz muito sobre a espécie humana em si, né? Os dramas, como quem está vivendo atualmente,
e que é algo que existia e afligia 1000 anos atrás, 800 anos, e que ainda hoje está presente na vida das pessoas, como diz um historiador francês chamado Georges Duby, e que também teve de inspiração, tive que ler Georges Duby para entender como que o medo fazia parte do ambiente medieval. Então diz assim: dos muitos mistérios que inquietam a espécie humana, o medo figura como aquele que surpreende e destrói, fascina e desencanta, revela e esconde. E o senhor Timothy, que é uma espécie de ancião conselheiro da Irina, certa vez, quando a Irina estava bem aflita com os medos que a rondavam, principalmente o medo de morrer diante da Inquisição, disse para ela: a vida, Irina, tem mais imaginação do que aquilo que carregamos em nossos sonhos. Portanto, Adriana, eu agradeço imensamente, tá, por essa oportunidade de participar do Sala de Leitura. Muito obrigado mesmo. Um prazer conhecer a Paula, a Araceli, e que desde já interessadíssimo em conhecer as suas obras. E, assim, sucesso, Adriano. Muito obrigado. Parabéns pelo entusiasta da leitura e da educação que você é. Em breve, meu segundo livro vai ser lançado e eu quero a sua parceria para a gente divulgar e ganhar esses 4 cantos do Brasil. Obrigado. Com absoluta certeza, Jadson. Eu que quero agradecer imensamente também a sua participação. Paula Belmino, a menina que sabe chover. Por favor, Paula, leia pra gente aí um poema. Eu vou ler um poema em que a Maria está na janela pedindo a Deus que chegue chuva. Quem dera agora uma nuvenzinha virasse sereno, chuva bem fininha a molhar o sertão. A gota caída no solo rachado seria uma flor, um vestido bordado. A flor da xanana no intenso verão, a brisa amiga levando para longe a seca doída do pobre sertão. Quem dera agora um vento bem forte trouxesse a chuva do sul para o norte, a gota caída, um pedaço de nuvem, o inverno perene a encher os açudes, os sapos, as rãs, mariposas, a brincar pelos rios nas doces manhãs. Quem dera agora viesse o sereno, água doce a correr, trazendo frio, chuva ao sertão, e uma flor para enfeitar os cabelos voantes da bela Maria, na janela rezando todo santo dia para a chuva chegar. Quem dera agora a flor da xanana bebesse a chuva que alegra o sertão. Desde já, Adriano, eu agradeço o convite, o apoio, dizer que também estou muito ansiosa para o meu próximo livro, Bicionário Poético, também pela CJA, que agora eu sou parceira de Araceli, né, na editora, e tem muito bicho também para a gente desbravar aí, correr pelo mundo. E eu conto com você também para trazer esses bichos. Oi, Jadson, pode falar, meu querido. Por favor, me permite, bem rápido. Sim. Também quero mandar um grande abraço aqui, você me permite, Paulo e Araceli aí, eu estou sabendo agora que também são da CJA, eu também sou da CJA, um abraço forte para o Cleodivan Jânio, um cara, Adriano, que merece todo o nosso respeito e admiração, porque é aquele guerreiro, sabe, que sustenta, como muitas meninas conhecem, com certeza, conhecem o envolvimento dele, é um cara que se entrega mesmo, e graças a isso, a CJA, graças a Deus, já é um sucesso, uma editora potiguar, que conquista cada vez mais horizontes, Brasil afora. Meu abraço para o Cleodivan Jânio. Névoa da Escuridão, gente, está também em portais de site de livros por aí, vocês podem pesquisar, dar uma olhada. E um grande abraço. Obrigado, meninas. Obrigado, Adriana. Então vamos trazê-lo aqui, não é o Cleodivan, é isso? Vamos trazer aqui para a sala de leitura, tá bom? Maravilha. Paula Belmino, Jadson Carvalho, Araceli Sobreira. Minhas queridas, meu querido, eu quero aqui expressar toda a minha gratidão pela participação de vocês aqui no Sala de Leitura.
Olha, foi maravilhoso. Acho que quem saiu ganhando fomos todos nós, leitores, admiradores da literatura e apaixonados pelo livro. Então, mais uma vez, muito obrigado e obrigado a você que acompanhou o Sala de Leitura, edição especial com esse bate-papo com os escritores de hoje. Tá? Um forte abraço e não se esqueça que no programa Sala de Leitura, o principal protagonista é você. Até o nosso próximo encontro. Tchau!